Olá e bem-vindos a um novo vídeo do Portal da Sabedoria sobre álgebra linear. Hoje vamos terminar a nossa introdução ao produto de matrizes, analisando algumas formas de organizar o cálculo quando estamos a realizar esta operação. Vamos então pensar neste caso bastante simples e bastante comum de uma matriz quadrada a multiplicar por uma matriz coluna. Colocamos a coluna à direita de forma a poder fazer corresponder o número de linhas ao número de colunas, como já estamos habituados a fazer no produto de matrizes. O resultado será uma matriz 3 por 1, ou seja, uma matriz coluna também. E vamos então pensar no que acontece durante as contas. Portanto, vamos calcular a primeira entrada. Vamos multiplicar a primeira entrada da coluna com a entrada da primeira coluna da matriz quadrada, que dá 1. Depois somamos a segunda entrada da coluna com a primeira entrada da segunda coluna da matriz quadrada, que dá 6. 1 mais 6 dá 7. A última entrada era 0. Na segunda linha fazemos exatamente a mesma coisa. Primeira entrada com o elemento da primeira coluna. Segunda entrada com o elemento da segunda coluna. Terceira entrada com o elemento da terceira coluna. E neste caso dá 4. Terceira linha, mesma coisa. Primeira entrada, primeira coluna. Segunda entrada, segunda coluna. Terceira entrada, terceira coluna. Portanto, o que na prática acontece é que multiplicamos cada uma destas entradas por uma coluna da matriz quadrada e depois somamos tudo. Portanto, podíamos perfeitamente escrever esta operação com 3 colunas, que colunas são as 3 colunas da matriz quadrada, a multiplicar pelas entradas da matriz coluna e depois somamos. Vejamos que é exatamente a mesma coisa. Esta coluna fica igual, esta aqui multiplicamos por 2, fica 6 e é 4. Esta fica toda a zeros. E portanto, quando somamos, dá 1 com 6 dá 7, 4 com 0 dá 4, 2 com 4 dá 6. Exatamente o mesmo resultado. E podemos, aliás, fazer isso multiplicando duas matrizes quadradas. Tomemos estas duas matrizes quadradas. Esta é a nossa matriz exemplo e esta é uma nova matriz em que a primeira coluna é que já a utilizamos. O que acontece? A primeira coluna da nova matriz depende apenas desta coluna da segunda matriz. Porquê? Porque os elementos é sempre o produto destas linhas com a primeira coluna. Ou seja, estas colunas são completamente irrelevantes. Ou seja, esta coluna é o resultado do produto desta matriz com esta coluna que acabámos de fazer. A segunda coluna é o resultado do produto desta matriz com a segunda coluna. Vamos fazer esse produto da mesma forma. Olhamos para esta coluna e vemos quais são as indicações. Vamos somar uma vez a primeira coluna, 3 vezes a segunda coluna, a uma vez a terceira coluna. Portanto, temos 1, 4, 2. A segunda coluna multiplicamos por 3. 9, 0, 6. A outra, deixamos. E somamos. Portanto, 1 com 9 dá 10. 4 com 1 dá 5. 2 com 6 com 1 dá 9. Terceira coluna, mesma coisa. Vamos pegar em duas vezes a terceira coluna e subtrair a primeira. Portanto, a terceira coluna é 0, 1 multiplicado por 2. Ficamos com 0, 2, 2. Subtraímos a primeira e ficamos com menos 1, menos 2 e 0. Se quiserem verificar, fazendo pela forma habitual do produto, o resultado é exatamente o mesmo. Isto não é muito diferente do que ocorre com os sistemas de equações. Num sistema de equações, nós tínhamos a nossa matriz de coeficientes com as várias entradas e dizíamos que a primeira coluna era os coeficientes de x, portanto estava toda a multiplicar por x. A segunda estava toda a multiplicar por y, a terceira por c, por aí fora. Portanto, seria a mesma coisa que termos uma matriz dos coeficientes a multiplicar por um vetor coluna com as nossas incógnitas. E o resultado é os termos independentes. Isto é outra forma, bastante comum e bastante usual, de escrever um sistema de equações. Também pode ser escrita sendo A a matriz de coeficientes, X o vetor coluna xyz e B o vetor coluna com os termos independentes. Podemos escrever assim um sistema de equações nesta forma. Mas não é só nas colunas que operamos assim. Podemos ter também um caso semelhante com linhas. Retomemos a nossa matriz de exemplo lá há bocado. Se tivermos agora uma linha deste género, o que é que vai ocorrer? Bem, temos 3 por 3, portanto é perfeitamente compatível, e depois vai dar uma matriz 1 por 3, portanto dá uma matriz linha. E quais são os componentes? Bem, primeira componente, o que é que vamos fazer? Vamos multiplicar a primeira coluna com a primeira linha.
Portanto, neste caso, dá 4 mais 2 dá 6. Segunda linha, mesma coisa. O elemento da primeira linha com o primeiro elemento, o elemento da segunda linha com a segunda entrada da linha, o elemento da terceira linha com o terceiro. Neste caso dá 2. E por fim, 1 mais 1 dá 2. Segunda linha com segunda linha, terceira linha com terceiro elemento. Ou seja, se há bocado com as colunas estávamos a operar com as colunas, ou seja, o nosso setor colunas estava a reger como é que íamos somar as colunas da matriz. O que acontece agora é que estamos a multiplicar a primeira linha da matriz pelo primeiro valor, a segunda linha com a segunda entrada, a terceira linha com a terceira entrada da matriz linha. Ou seja, é a mesma coisa que se tivéssemos as várias linhas da matriz, multiplicássemos pelas componentes da matriz linha e depois somássemos. Vejam que neste caso é exatamente a mesma coisa. Quando temos duas matrizes quadradas, e podemos agora voltar ao caso anterior, o que é que acontece? A primeira linha do resultado vai ser dada somando a primeira linha a 3 vezes a segunda. Depois a terceira, multiplicamos por 0. Portanto, 1 menos 1 mais 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, 1 com 6 dá 7, 1 com 9 dá 10, menos 1 com 0 dá menos 1. Exatamente o que obtivemos. Segunda linha vai ser dada somando 4 vezes a primeira linha a uma vez a terceira linha. 4 vezes a primeira linha, ficamos com 4, 4 menos 4. Uma vez a terceira, temos 0, 1, 2. 4 dá 4, 4 com 1 dá 5, menos 4 com 2 dá menos 2. Terceira linha, temos 2 vezes a primeira linha, com 2 vezes a segunda linha, com uma vez a terceira linha. 2 com 4 dá 6, 2 com 6 com 1 dá 9, menos 2 com 2 dá 0. Aliás, reparem que as contas que estamos a fazer são exatamente as mesmas em qualquer uma das versões para a mesma entrada. Obviamente, o produto de matrizes é sempre o mesmo. Simplesmente estamos a falar de formas diferentes de organizarmos as contas. Sendo assim, torna-se bastante óbvio como é que a matriz de identidade funciona. Porque quando multiplicamos à direita, está a dizer a primeira coluna é somar uma vez a primeira coluna e mais nada. Segunda coluna é somarmos uma vez a segunda coluna e mais nada. Portanto, obviamente que as colunas vão ficar idênticas. Quando multiplicamos à esquerda, está a dizer é uma vez a primeira linha, a segunda linha uma vez a segunda linha, a terceira linha uma vez a segunda linha. Portanto, cada linha é igual a uma vez cada linha e ficamos com o mesmo. Outro tipo de matrizes que surge muito semelhante à matriz de identidade são as matrizes diagonais, que são matrizes deste género, em que temos apenas valores na diagonal, mas os valores não são obrigatoriamente 1. E o que é que estas matrizes fazem? Bem, quando multiplicamos à esquerda, o que ocorre é que multiplicam as linhas. O primeiro valor da diagonal vai multiplicar a primeira linha. O segundo valor vai multiplicar a segunda linha. Já se colocarmos a matriz diagonal à direita, agora vai operar sobre as colunas. Portanto, vai ser 3 vezes a primeira coluna, 2 vezes a segunda coluna e aqui uma vez a coluna. Se tivéssemos feito esta matriz à direita desta, teríamos ficado com a coluna 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, que não seria este resultado. Mais uma vez, a falta de comutatividade do produto de matrizes. E como saber qual das lógicas aplicar? Se somamos linhas ou somamos colunas? Há que ver caso a caso. Se tivermos uma matriz à esquerda, por exemplo, que tem muitos zeros, será claramente mais fácil usá-la para somar linhas. Já se tivermos uma matriz à direita com muitos zeros, se calhar é mais prático usá-la para somar as colunas. E com isto terminamos a nossa análise do produto de matrizes. Obrigado e até à próxima.